Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. 2024 definitivamente não está sendo um ano fácil, né? O nosso primeiro assunto do ano foi abrir um espaço para prestar homenagem ao Denis, né? Uma figura ímpar na história do Flamengo. E hoje, dia 6, mais uma vez iniciamos o nosso vídeo informativo prestando homenagem a uma figura que não é emblemática só na história do Flamengo, mas na história do futebol mundial, o único nome tetracampeão do mundo. Nos deixou o velho Lobo Zagallo na noite de ontem, dia 5 de janeiro de 2024, aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. O Zagallo já lidava com problemas de saúde, né? Eram notícias recorrentes dele indo ao hospital, recebendo alta, retornando, até mesmo pela idade avançada. Ele estava internado na Barra da Tijuca desde o dia 26 de dezembro e ontem foi descansar. Ontem fez a sua passagem, não resistiu. E nos deixou aqui com uma história magnífica, né? Uma história irretocável no futebol. Assim, no Flamengo, falando de uma forma mais específica para os rubro-negros, ele marcou a história não só como jogador, né? Foi para onde ele surgiu profissionalmente mesmo, mas não só como jogador, já conquistando títulos importantes para a época, já sendo fundamental para a época, mas como treinador também, né? E aí, entre as suas passagens de treinador, a mais emblemática com certeza é de 2001, naquela partida histórica entre Flamengo e Vasco da Gama, né? Que o Flamengo foi tricampeão em cima do rival, precisava vencer com 2 gols de diferença, venceu por 3-1 com o gol do Pet aos 43 minutos. E o próprio Petkovic, em sua homenagem para o Zagallo, que ele fez um post nas redes sociais, ele diz que só existiu o gol do Pet porque existiu o Zagallo, né? Inclusive, quando a gente fala do gol do Pet, e eu tenho certeza que para os rubro-negros tem muito isso, assim, é tudo... Já na cabeça a gente já consegue se recordar, né? É tudo muito vivo na nossa memória sobre esse dia. Então, tem ali toda a comemoração do Pet, o Pet se jogando no gramado, aquela correria, o Alessandro rezando, mas tem o Zagallo. Não tem como você desvincular o Zagallo desse momento. Até porque só existiu o gol do Pet porque existiu o Zagallo. Ele fez questão, ele lutou para que o Petkovic estivesse em campo naquela partida. Então, o Zagallo é imenso na história. É um cara também que em toda oportunidade que teve, ele enalteceu o Clube de Regatas do Flamengo, ele enaltecia a torcida, né? Temos várias entrevistas em que ele afirma veementemente que a melhor torcida do país, quiçá do mundo, é a do Flamengo, que ela era diferente de qualquer coisa. Então, fica o nosso muito obrigado em vermelho e preto para você, Zagallo, por tudo que você se dedicou, não só ao futebol, mas à história, a entrar para a história do Clube de Regatas do Flamengo. E até falando de uma forma pessoal, o Zagallo foi a primeira figura que me impactou muito fundo quando eu comecei a me interessar por futebol. Foi o primeiro nome que eu parei, estudei, pesquisei, que eu tive interesse em saber mais. E, cara, foi, assim, um investimento que eu fiz, na verdade, sabe? Não foi nem tempo gasto, foi investimento. Aprendi muito estudando sobre o Zagallo. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. Descanse em paz, Zagallo. Obrigado por toda a contribuição que você nos deixa. A sua história será preservada, será para sempre lembrada. Não tem como falar de futebol sem mencionar o seu nome e tudo que você deixa aqui pra gente. Então, também fica a nossa força aqui dessa One Live aos familiares e amigos dessa lenda do futebol. E bom, não encerro por aqui o assunto despedida, tá? Hoje o clima, a bad vibe nesse vídeo aqui vai superar todas as outras pautas, tá? Mais um clima de despedida para quem é rubro-negro, né? Num sentido bem diferente, mas não deixa de ser uma despedida, não deixa de ser um momento emocionante também para cada rubro-negro que viveu aí a geração, não só 2019, mas um pouquinho antes também. O Everton Ribeiro foi ao Ninho do Urubu para se despedir oficialmente do Flamengo, né? Para encontrar aí alguns funcionários, já tem alguns também companheiros de clube, o próprio Gabigol já foi no Ninho do Urubu algumas vezes, então ele foi lá para se despedir. O Flamengo expôs as taças conquistadas pelo jogador nesse quase 7 anos de clube lá na sala de imprensa, e aí ele tirou foto junto das taças com a Marília Neri, sua esposa, o Augusto e o Antônio, que são os seus 2 filhos. Nesse mesmo tempo em que ele estava ali no Ninho, ele também compartilhou um vídeo de despedida nas redes sociais, né? Então foi a primeira vez que, de fato, o Everton Ribeiro se manifesta em relação ao Flamengo de forma oficial.
E aí esse vídeo foi muito emocionante, assim, ele descreve um pouco, ele vai relembrando momentos importantes e descreve esse período de Flamengo, né, o impacto que o Flamengo teve para a vida dele. Ele até se refere a esses últimos 7 anos como os melhores da vida dele. Até porque quando o Everton Ribeiro ele chegou ao Flamengo, ele não era nem pai de família, então foi aqui que ele teve os 2 filhos. O Augusto, para quem não lembra, também teve um problema no nascimento, e aí a torcida apoiou, deu força. O Everton Ribeiro viveu esse momento que ele sempre trouxe muito, né? Ele falou que foi muito importante o Flamengo. O Flamengo foi muito importante nesse período difícil que ele teve com o primeiro filho. Logo depois veio o Antônio, que a torcida trata até como um dos remadores, né, da história. Ele fala disso no vídeo também, que para alguns o Antônio, o Totói, como ele é conhecido, é um dos remadores, e que o Mengo será para sempre o Mengo do Totói, que nada vai mudar a importância e o amor que a família dele, não só ele, sentem pelo Flamengo, e a gratidão que ele tem por esse clube. Então, assim, quem não viu o vídeo, vale a pena, tá? É bem emocionante. E aí a gente vai se deparando, né, com as taças que ele conquistou e vê como a história do Everton Ribeiro foi imensa aqui no Flamengo. Se encerrou no dia 31 de dezembro do ano passado, eles não renovaram, e ele vai seguir para tocar sua carreira no Grupo City, lá no Bahia, em que ele deve ficar, inclusive, pós-aposentadoria, porque foi oferecido cargos no Grupo City para ele. Mas é isso. A gente também sabe que essa não vai ser a última despedida, tá? Ele fez questão de pedir ao Bahia uma liberação para ir no primeiro jogo do Flamengo no Maracanã. Deve ser no Clássico dos Milhões, tá? Em fevereiro, para ir no primeiro jogo do Flamengo no Maracanã na temporada, e aí ter esse contato com a torcida, essa despedida com a torcida, já que ele não teve isso em jogo, né? Então, ainda teremos mais um capítulo emocionante nessa história entre Flamengo e Everton Ribeiro. Bom, de despedida é isso, tá? Vamos tentar mudar um pouco a energia do vídeo. Vamos falar agora da CBF, que divulgou as tabelas de datas e também as premiações para a Copa do Brasil 2024. O Flamengo entra na terceira fase, beleza? Eu vou falar aqui a primeira fase para vocês saberem quando que estreia a competição, e vou dar as datas da terceira fase em diante para vocês também irem anotando, já irem se preparando, tendo uma noção de qual que vai ser o período decisivo, quando que vale a pena. Tem gente que gosta de programar aniversário, tudo direitinho. Então, vou trazer aqui tudo certinho para vocês. Ó, a primeira fase, então, a estreia do torneio está prevista aí para 21 ou 28 de fevereiro. Vem a segunda fase, 6 ou 13 de março. Terceira fase, Flamengo incluso, tá? 1 ou 22 de maio, dia 1º ou dia 22 de maio. As oitavas ficam ali entre 31 de julho e 7 de agosto. Quartas de final, 28 de agosto, 12 de setembro. Semifinal, 2 ou 17 de outubro. Final, 3 ou 10 de novembro. Falando agora das premiações, as premiações eu peguei só a terceira fase e referente a clubes da Série A, que é o que se enquadra para o Flamengo, né? Porque é o que importa aqui nesse vídeo para vocês. Terceira fase vai render aos classificados 2,1 milhões. Oitavas, 3,3 milhões. Quartas de final, 4,3 milhões. Semifinal, 9 milhões. 30 milhões no bolso do vice-campeão e 70 milhões no bolso do campeão. Podia cair esse pix aí de 70 milhões no bolso do Flamengo dessa vez, né? A gente sabe que é o torneio que mais paga em nível nacional. Podia, né? Podia. Cai bem. Estou aceitando os 70 milhões. Bom, para encerrar o vídeo de hoje, vamos dar uma pincelada no mercado da bola, porque é o que vocês também querem saber, né? Vocês reclamam que tem só as mesmas notícias, mas é o que vocês querem saber, é o que importa também para essa retinha final aí de férias dos jogadores do Flamengo. Thiago Maia, tá? Mais uma vez a pauta Thiago Maia. Ontem a gente trouxe uma informação que era do meu timão sobre a desistência do Corinthians em relação ao Gabigol, mas que isso tinha também esfriado o interesse em Thiago Maia e Mateuzinho, né? Que eram outros moldes, outros jogadores que interessavam ao Corinthians. A gente sabe que nessa negociação já estava tudo meio alinhado, né? Na negociação envolvendo Thiago Maia e Corinthians. Já tinha tudo ali meio alinhado, bases salariais, tempo de contrato, tudo certinho, mas as partes, Flamengo e Corinthians, as partes não chegaram a acordo sobre o modelo de negócio. Então, a princípio, isso está travado, tá? Quer dizer que o Corinthians desistiu oficialmente do Thiago Maia? Não. A negociação está travada. Pode ser que vá adiante ou não, mas o Corinthians tem dívidas para quitar.
Então o Flamengo tem sido muito cauteloso nessas negociações envolvendo o Corinthians e essa transferência cada vez fica mais difícil de se concretizar. E aí quem vem por fora? O Internacional já vem correndo aqui por fora, observando toda essa situação para quem sabe fazer uma oferta oficial e contar com o Thiago Maia. É um jogador que interessa ao Inter, tá? Não é a primeira vez que o Inter sonda a possibilidade de contar com o Thiago Maia. Até o momento é só uma sondagem mesmo, só está monitorando ali para ver se realmente vai dar algum problema com o Corinthians ou não, até porque sabe que o Flamengo não vai oferecer resistência em negociar o jogador. Se for um bom negócio, se o Flamengo avaliar que é um bom negócio, não vai dificultar o caminho para qualquer clube que esteja interessado no Thiago Maia. E como o Thiago Maia também em determinado momento tinha aí considerado interessante a possibilidade de se transferir, também pode ocorrer isso para o lado do Internacional. Então, essa possibilidade de melar o negócio com o Corinthians, definitivamente, interessa ao Internacional e a tendência é que caso o Thiago Maia seja transferido, isso seja resolvido já nos próximos dias, né? Porque, como eu disse, a pré-temporada já vai se iniciar. O Flamengo se reapresenta, por exemplo, na segunda-feira, dia 8. Então, vale a gente só lembrar para vocês deixarem claro também que o Thiago Maia tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, tá? E o Flamengo não tem pressa também em negociá-lo, apesar de não se opor a boas ofertas. Por hoje é isso. Mais uma vez o nosso carinho, amor e agradecimento ao velho Lobo Zagallo. Também o nosso agradecimento ao Everton Ribeiro por toda a dedicação que teve na história do Flamengo. Amanhã, Jonas e Stelma, 7 horas da manhã. Live às 11, estarei lá já nessa live. E 7 horas da noite, dose dupla de Ana Beatriz para vocês aqui na S1 Live.